aí, meninas do Desabafa, tudo bem? A gente tá aqui hoje para um momento muito especial no nosso podcast, videocast. Me conta se tá gostando, em primeiro lugar. A gente quer muito saber a sua opinião, porque tá tudo novo aqui pra gente, tá? Então não esquece, porque tem gente que gosta muito e tem umas pessoas que gostam menos. Então a gente quer saber a sua opinião, tá? E hoje, o Desabafa comigo é com a Thaís Urel. Bem-vinda, Thaís. Bem-vinda, Thaís. Muito obrigada. E assim, gente, eu não sei vocês aí desse lado, mas do lado de cá, já me falaram que ela é uma mulher com muita bagagem, com muito estudo. E não à toa, ela escreveu um livro. E é por isso que estamos aqui, para falar do livro Empoderadas. Cadê o livro? Presta aqui para mim já. Aqui, Empoderadas, a arte foi pensada pela própria Thaís, ou seja, ela não só manja muito do assunto, como ela também tem um olhar de designer aí todo especial. E estamos com Laís e Marília. E a gente vai bater um papo sobre esse livro, porque é um tema bem moderno. Na verdade, sim, não é um tema moderno, porque já se fala disso há muito tempo, mas é um tema muito em voga. E estou para falar também que o momento que a gente está vivendo de política fala muito disso, né? Porque é uma pauta política muito até chata, mas, enfim, vem a calhar e acho que faz total sentido a gente falar sobre esse tema, que é o feminismo. Então, vamos lá, quero saber de você, Thaís. Primeiro lugar, para a gente abrir já o podcast, quero saber de onde surgiu a ideia de você escrever o livro. Desta pessoa aqui, ó, ao meu lado. Ela acendeu, é isqueirinho, né? Ela acendeu empurrou, o fogo. Assim, nós fazemos parte do Conselho para Meninas, né? Um blog. Aproveita e explica um pouco sobre o que é o Conselho então para Meninas. apresenta aí, gestora, Big Boss. Não, Conselhos para Meninas, eu brinco que é o meu primeiro filho, né? Que foi em 2013. Eu estava num seminário, eu discipulava meninas na igreja, mas eu sentia falta de algum lugar para deixar registrado aquilo que eu falava com elas. E se elas quisessem ouvir aquilo de novo, ver de novo? Então, eu vou começar um blog, aquilo que eu ensino para elas, eu coloco lá. E assim começou o blog. E nessa mesma época, eu conheci a Thaís, a gente estudava no seminário juntas, lá no Palavra da Vida. E a Thaís, ela já era conhecida pelo seu conhecimento e habilidades de escrita. Eu falei, bom, vamos unir, então, o útil e agradável. Thaís, você quer fazer parte? Ela estava trabalhando, inclusive, nesse dia. Eu falei assim, você não quer, não, entrar comigo e me ajudar, né, no blog e tal? Aí a Thaís topou. Não só a Thaís, aí eu fui formando um grupinho, né? E aí, num ano mais pra frente, ali, 2015, eu acho, a gente lançou uma série chamada Elas Vistas por Eles. E a ideia era uma série de artigos, que ainda está no blog, quem quiser ver, pode ir lá ver. Eram aspectos femininos sendo abordados pelos homens, né? E a gente fez isso muito na inocência, assim, não pensamos na possível repercussão nem nada. Mas a gente foi muito atacada. Teve um grupo de feministas que se juntaram para descer a lenha na gente, onde já se viu o homem falar sobre a gente. Isso não pode. Existe até uma terminologia, né? Eu esqueci. Que homem não pode falar, né, sobre mulher. Isso. Então a gente foi muito atacada, muito atacada. Mas mansplaining não é quando o homem... Tenta Olha, eu ensinar alguma coisa do feminismo para a própria mulher. Isso. Então, mas meio que se mistura um pouco, assim, porque se você for falar, um homem... porque, por exemplo, a gente tocou na questão da roupa. Aí ela já se enquadra nisso. Minhas roupas, minhas regras. Isso. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. E aí deu uma bela de uma repercussão. Aí foi ali que eu descobri o que era feminismo, que até então... a gente bateu no feminismo sem saber que a gente estava batendo no feminismo. A gente foi muito inocente. Muito. Hoje a gente entende. Mas ali a gente pensou, poxa, Exatamente. que legal descobrir o que os homens pensam a respeito do universo feminino, né? A gente achou que foi por esse... Isso é interessante. Então, assim, não foi. em resumo, o Conselho para Meninas nasceu, vocês montaram um estudo e a partir deste estudo que o Empoderadas nasceu, é isso? Mais ou Isso. menos. Aí surgiu a ideia de fazer uma série sobre feminismo. Mas eu não queria. Eu falei, Marília, não quero esse negócio pra mim, não. Me tira da reta. Pela
enfim, pelo universo mesmo. que se envolve. Eu imaginava, eu escrevo aqui na introdução também, eu me imaginava num lugar, numa sala cheia de feminista, gritando contra mim, sabe? Argumentando, falando, e me sentindo assim, sem resposta, eu não sei responder isso, sabe? E eu falei, não quero. Mas, enfim, a gente foi vendo que era uma pauta Não, foi um muito sucesso necessária. o material que a gente a tinha feito, os artigos. Então, mas aí primeiro a gente fez a série. E de artigos, É. isso. E aí, depois da série, passou um pouquinho do medo. Então, tá bom, vamos lá, vamos desenvolver essa ideia. Até tinham outras mulheres participando, foram 5 artigos, né? Enfim, aí no fim foi eu e a Lindsay, nós topamos aí o desafio, e aí saiu. Elas pegaram esses 5 artigos e transformaram nesta bela obra. E quanto tempo demorou? Olha, hoje eu tenho só pra você entender, hoje eu tenho 2 filhos. Quando eu comecei, eu não tinha filhos. Acho que você nem estava casada ainda. Da série, sim, mas sim, quando a gente começou o livro, eu já tava casada. Não, tem mais de 5 anos. Mais de 5 anos. Uau! De conversa com a editora até a finalização, eu acho que já tem 5 anos, mas teve um estudo antes, contato com a editora, que então foi muito tempo. Foi tempo, gente. Eu cheguei a achar que não ia sair. Eu também. Eu cheguei a acreditar assim, não, já era. Ou seja, então a gente não tá falando, a gente tá falando de um assunto complexo, mas extremamente profundo, que vocês foram lá, né, estudar. Uhum. E aí eu quero saber se esse livro... Para que tipo de mulher vocês escreveram esse livro? Vocês pensaram nisso? Sim. O nosso público são mulheres cristãs que estão lidando com o feminismo, seja positivamente ou negativamente. No sentido assim, ou flertando com os ideais feministas, sem perceber, ou até percebendo e não entendendo por que isso não conversa, não dialoga com o cristianismo, ou as mulheres que já entenderam, mas não sabem... não conhece a história, não sabe conversar, não sabe argumentar com uma amiga, sabe? Mas o público é cristão. Porque para uma feminista que não tenha temor a Deus, não vai fazer sentido. Até porque o objetivo final do livro não é rebater o feminismo. É exaltar, é incentivar as mulheres a receberem com gratidão a feminilidade que vem do Senhor. Esse é o objetivo. Só que para falar disso, hoje, a gente precisa tocar no feminismo. Então é um efeito colateral aí, sabe? E por que vocês acham que o feminismo ganhou essa força tão grande no momento que a gente vive, assim, no mundo todo, né? Porque é um movimento que está se alastrando. Só que eu percebo que, ao mesmo tempo que é um movimento que, em teoria, seria um movimento contracultural e tudo mais, ele se tornou um movimento absolutamente cultural e sem aprofundamento, porque eu entendo que as pessoas vão por uma massa de manobra mesmo, assim, né? Não entende com profundidade, com a complexidade que o tema exige, não vai estudar as pensadoras. Então, eu quero entender um pouco disso, assim, se você não acha por que esse movimento cresceu tanto e se as adolescentes, principalmente, que me preocupam muito, que não estudam o movimento, não sabem se esse livro também, de repente, não pode ser uma ideia da gente... Uma ferramenta com certeza, de estudo. Com certeza. O feminismo, a gente entende que é uma ideologia, porque ele apresenta pra gente uma visão de mundo. Eu acho que qualquer ideologia, ela é muito atrativa. Ela é muito sedutora. Por quê? Ela vai te dar a visão favorecendo aquilo que você quer. Então, assim, a gente conhece ideologias e normalmente a gente trata de opressor oprimido, né? A gente conhece várias ideologias que vão trazer esta lente. E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando de cosmovisão. Cosmovisão é um compromisso do seu coração, é algo que está ali enraizado antes da formação dos seus valores. Então, tem se tornado algo muito pessoal. Quando você está falando de feminismo, hoje você está falando da identidade das mulheres. E por isso que eu acho que está se alastrando, porque esse discurso de ser a vítima, de ser a oprimida, traz muita vantagem. Porque aí você se sente no direito de reivindicar direitos. Mas são direitos conforme a pauta feminista. Hoje, essa ideia da igualdade aí entre os sexos, ela é um marketing muito bom, mas se você vai a fundo, você vê que de igualdade não é só sobre nada. isso. Não funciona. Mas eu acho que ele se alastrou tão facilmente, porque isso, ele está trazendo uma identidade que te favorece.
você tem uma dívida histórica com a humanidade. Peça o que você quiser, sabe? Reivindique o que você quiser, porque historicamente você foi reprimida, você foi oprimida, né? Que é a que não palavra que deixa de elas ser usam. verdade. Podemos conversar sobre isso. Então, por favor. Tá bom. Olha, o que eu acho que são os problemas dessas ideologias com a lente do opressor oprimido? Eles contam parte da verdade, mas não toda a verdade. É verdade que mulheres foram oprimidas? Verdade. É verdade que existe machismo? Verdade. O machismo precisa ser combatido? Verdade. Mas isso quer dizer que todo homem ao longo da história foi machista? Que toda a mulher ao longo da história foi uma vítima? Ou que a Bíblia potencializou o machismo, né? Daí surgiu toda a ideia de machismo. E até não é uma ideia tão absurda, porque por causa do pecado, pessoas se valeram, sim, da Bíblia. Questão cultural também. Isso, né? Para oprimir as mulheres. Mas isso não quer dizer que a Bíblia é machista. E aí a gente pode abrir um outro tópico depois, mas vamos para cá. Então, deixa eu começar nessa questão da cosmovisão, tá bom? Por que o feminismo não conversa com o cristianismo? Porque a visão de mundo ela é diferente. Então, o feminismo vai olhar para a história e vai falar, ao longo da história, toda mulher foi oprimida, foi vítima, né? E a resposta, como é que eu respondo? O que é a redenção para o feminismo? A mulher se empoderar. Por isso que a gente usou o termo aqui. E é um termo que hoje é só sobre feminismo. Você fala o empoderamento... É um absurdo um livro cristão com esse nome, né, gente? Isso. Essa foi Não, a absurdo. intenção. O que eu vou falar, dizer com esse nome? Não quero nem ler. Foi E demais. até a gente usou para instigar. É a ideia, provocar. Mas se você fala a palavra empoderamento hoje, você associa diretamente ao feminismo. Por quê? Porque é a resposta que o movimento dá para o problema que elas leem. A leitura delas é, o problema é o homem, o problema é a sociedade machista formada a partir do homem. Então, a nossa resposta é, vamos nos empoderar, buscar o poder que há em nós para uma autossuficiência, independência, para que a gente não se submeta mais a essa opressão histórica, tá? Essa opressão sistêmica, né, que elas falam. O evangelho olha para a mulher que apanha do marido, olha para uma mulher estuprada, olha para um casamento abusivo, e o evangelho vai dizer, o problema é o pecado. O problema não é um gênero. Porque mulheres também são capazes e também têm a mesma potencialidade no seu coração de cometer é um absurdo as mesmas falar isso hoje, né? atrocidades. E se você falar isso, gente, eu vou ser rechaçada de todas as maneiras. Você já está cancelada, amiga. Não é? Gente, por exemplo, vocês sabiam que existem mulheres que estupram crianças? Claro. Mulheres que são coniventes? Claro. Mas o movimento se cala. Agora, se uma mulher se levanta acusando, seja falsa ou verdadeiramente, acusando um homem de estupro, você tem uma histeria coletiva de defesa daquela mulher. Por quê? Porque a mulher é historicamente oprimida pelo homem. O evangelho... Existem mães que aliciam as filhas. Sim, sim. Mas então... Por quê? Porque o problema não é o gênero. O problema é o pecado que está no coração tanto da mulher quanto do homem. E aí está destacando o ponto central, né, dessa distorção de percepção do feminismo, né? Quando enxerga o homem como grande problema, o gênero, né? Não percebe o coração, o pecado em si, como esse a é o fonte de outras coração coisas. da questão. Esse é o ponto da nossa questão aqui hoje. E por isso que não tem como conciliar o evangelho com o feminismo. E aí o evangelho vai olhar para isso e falar assim, a única redenção possível está em Cristo Jesus. O único que pode resgatar o valor e a dignidade da mulher que, sim, muitas vezes é tirada, e sim, muitas vezes é tirada pelo marido, e sim, muitas vezes é tirada pelo machismo, só está em Cristo. É só Cristo que pode resgatar isso e trazer isso à tona. Assim como mulheres que têm cometido atrocidades só podem ser resgatadas também em Cristo. Então, você entende? O coração da questão não é uma questão de gênero, não é o homem que caiu. É uma questão que começou lá no Jardim do Éden. E desde então distorceu essa funcionalidade entre homem e mulher. Por exemplo, Gênesis 3:16, se eu não me engano. 16. Como consequência da queda, Deus fala para Eva assim, o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Essa palavrinha para, a gente pode entender como contrário. Tá? Essa construção para a gente não usa muito no português, mas a raiz da palavra ele pode ser entendida como contrário. Algumas versões traduzem assim. Então, pensa nessa frase. Ela é consequência do pecado. A consequência do pecado foi que o seu desejo, mulher, será contrário ao do seu marido e ele a dominará. Ou seja, no nosso coração, como mulheres, haverá um impulso natural, carnal, né, vindo assim do âmago do teu ser pecaminoso de ser contrária ao seu marido. De ser contrária ao homem. E, só para eu concluir aqui, e da mesma forma, ele a dominará. Isso é consequência do pecado. Vai haver esse impulso natural no coração do homem de dominação sobre a mulher.
Isso vem desde o A inversão Éden. dos papéis. Então, mas aí, se você falar nesse recorte de Gênesis, para quem está ouvindo a gente, pode dar a sensação de que Deus disse isso porque eles pecaram, então Deus estava praguejando essas pessoas. E não é sobre isso. Não. Deus estava constatando de que porque o seu coração é pecaminoso... Porque a corrupção entrou, tudo o que tinha sido feito perfeito ali foi manchado pela presença do pecado. E única e exclusivamente pelo pecado do ser humano. Deus não tem nada a ver com isso. E isso é o versículo 16. E no 15 tem ali o que os teólogos chamam de proto-evangelho, que ele já está apresentando desde Gênesis a solução. Olha, no 16 ele faz essa constatação e no 15 ele fala que é Cristo que vai vir e vai resolver esse problema. Então, ali em Gênesis a gente vê tanto o motivo do problema quanto a resolução do problema. Ele não foi pego de surpresa, né? Exatamente. Ele sabia que isso ia acontecer. Quando o pecado entrou no mundo, Deus já sabia que ia acontecer e já sabia qual era a solução. E, na verdade, ele já tinha Jesus como a solução de tudo, né? Ali está dito como descendente da mulher, né? Isso. Mas quando essa expressão está se referindo a Cristo. Então, ainda antes desta declaração, já vinha a esperança, a resposta de esperança, né? Ou seja, né, sobre tudo isso que a gente está falando, né? A esperança que o feminismo diz trazer é uma esperança falsa, né? Por quê? Por um problema real. Existe um problema. Sim. Perfeito. Né? Muito bom Mas- ressaltar isso. Mas a solução, o problema, não está que em eu acho- levantar o problema. O problema está em como a solução tem sido... Talvez assim, como ler o problema, porque você Isso, pode ler de claro. perspectivas diferentes. O Aham. problema existe, ponto. Mas você pode ler de perspectivas diferentes, né? E se você ler errado, obviamente, você vai oferecer uma resposta Agora, errada, sobre né? o feminismo cristão, o que vocês têm para dizer, né, a partir do livro e tudo mais, só para instigar um pouquinho quem está nos ouvindo? O que a gente chama de feminismo cristão é quando tem autores homens também hoje que fazem isso, né? Quando você não tem a distinção de função entre homem e mulher. E a gente chama de igualitarismo. A gente tem o complementarismo e o igualitarismo. Posso só dar um contexto rapidinho? Só para todo mundo entender, é que dentro da teologia tem dois tipos de posicionamento. Então, estudando a palavra de Deus, teólogos concluíram coisas diferentes. Então, uns concluíram que o posicionamento igualitarista, que é o que ela está falando aqui, e outros falaram do complementarismo, que aí você continua agora explicando. E aí o complementarismo, ele considera que homem e mulher foram criados iguais em valor e dignidade diante de Deus, essência, mas diferentes em função. E isso já foi estabelecido ali no Jardim do Éden. O homem no cuidado e administração da terra, a mulher na geração de filhos. Não quer dizer que eles não possam se ajudar nessas funções, se auxiliar, mas essas funções foram Inclinações naturais, né? O homem com dadas. inclinação natural para essas Exato. coisas, a mulher. E isso está expresso, inclusive, no físico. E isso é muito interessante, porque isso as feministas não têm como negar. O físico é diferente. Você pode dizer que tudo é igual, mas o físico é diferente. E aí, Deus imprime já no físico essa identidade tanto funcional, tanto do homem quanto da mulher. Fisicamente, o homem já é até mais forte do que a mulher, e o corpo da mulher é todo preparado para a geração de filhos, porque nisso também está impresso esses ecos de identidade que Deus deu para cada um. E aí nós não estamos reduzindo a mulher para ter filhos, que é uma outra questão que a gente Então, vai... E aí eu acho que isso foi o feminismo que fez. Por que a gente enxerga como diminuição, como algo ruim? Quem começou foi a Beauvoir, por exemplo. A Simone de Beauvoir, a gente estava conversando antes, né? Uma autora feminista, ela vai dizer que a mulher é o sexo frágil por causa das questões que a gente precisa lidar com o nosso corpo de fraqueza, a menstruação, esse período de gestação que deixa a mulher mais fraca, o puerpério, entende? Desde ali, o feminismo vem trazendo essa ideia de fraqueza da maternidade, do matrimônio como escravizador. Desde a primeira onda, já traz a ideia do matrimônio e da maternidade como escravizadores. Ou então querer reduzir a mulher, né, uma caixinha, né, de padrãozinho, né, de que ela precisa ser assim e tal, querendo excluir essa diversidade também de personalidades, de E sabe o que é o perigo? jeitos, Só né? me ajudem a voltar lá no complementarismo Tá. e igualitarismo, que a gente vai abrindo caixinhas, Sim. né? Não, eu posso só fazer um catadão Ih, só mais pra uma quem... caixa aberta, meu Deus. Não, é só pra fazer... É porque a gente tá falando dos dois Mas posicionamentos, eu vou então... voltar lá, tá? Não, Tá bom. é só pra
para quem que nunca teve contato com essas palavras. Não, mas legal as suas colocações, importante. Então, tem os dois posicionamentos, né? Então, o complementarismo diz isso do igual em valor e dignidade, diferença e função. E o igualitarismo, todo mundo é igual inclusive em função, né? Então, tem essas duas aqui. E a minha cabeça de grávida perdeu a linha de raciocínio. Apesar das suas particularidades, né? Porque, assim, não tem como. O homem não consegue gerar filhos, a mulher consegue gerar filhos. Tem isso. Mas é então, que o argumento mais dela papéis. que a única diferença é física. Tá. Né? O argumento dos igualitaristas é esse. A única diferença é física. O resto é tudo igual. Tá. É tudo funcional. E aí, só que aí, esses autores, vão ter autores igualitaristas que se dizem não feministas, ok. Só que você vai ver na argumentação, chegam pontos críticos que fica muito difícil você considerar a inerrância das escrituras, porque daí eles começam a questionar alguns textos. Eles, então, começam a caminhar para um liberalismo. O que é o liberalismo? Aquele que não tem na palavra de Deus como autoridade maior, sabe? Inclusive, algo inspirado por Deus. Fica uma linha muito tênue na argumentação. Vão abrir exceções. Não, tem uma linha hard dentro do igualitarismo que já quer fazer isso, inclusive, quer remover muitos textos da Bíblia. Então, eles... Não sei de onde tira tamanha autoridade de dizer que aquilo não é de Deus, vou arrancar. Quem sou eu, um ser humano, para dizer isso sobre um pedaço da Bíblia? E é o perigo, porque daí quem que se torna o padrão? A mente humana. Porque, assim, se esse texto está errado, o que me faz ter certeza que aquele também não está? O que agora baliza... precedente. Exato, para eu questionar tudo. Se eu posso questionar eu questiono tudo. Ou então, assim, ou a palavra de Deus ou a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, ou então, vamos ver o que é a palavra de Deus e o que não é. Mas aí o que é o padrão para eu analisar? E aí eu me adapto. A minha ideologia. Eu me adapto à minha realidade atual. Então, isso, a gente... Isso, né? Isso é uma questão, inclusive, de interpretação bíblica. Quando você usa uma lente, um entendimento de hoje para entender um texto que foi escrito num contexto, que tem todo um entendimento dentro do estudo bíblico para você compreender, tem um estudo da linguagem original para você entender a intenção do autor, tudo isso. Aí você simplesmente pega, não, hoje a gente pensa assim, então esse texto não cabe, vou tirar. Né? Você entrar na caixinha da complementariedade? Se eu sou complementarista, é isso? Não, você entrar numa questão, só tô te lembrando. A gente tá falando sobre casamento. Obrigada. A gente tá falando sobre casamento. Mulheres conversando. Tá vendo aí, ó? Ainda bem que a gente tem uma psicóloga no meio, que ela presta ainda bastante atenção. Fica aqui no balão dela, eu preciso perguntar. Exatamente. Tô aqui, ó. O meu marido teria que conta comigo. Assim, gente, como é que mulher consegue conversar? Porque daí a gente volta. Se algum homem nos assistir ou ouvir, eles não vão entender nada. Que bom, né? As mulheres traduzem, tá? A gente estava falando de casamento e maternidade, que foi sempre, desde verdade, o começo. Agora que eu conta comigo, vai lá. Terminar, você tá falando? Não pode ir. Que sempre foi algo atacado pelo feminismo. E olha só, a Bíblia começa com um casamento e ela termina com um casamento. As bodas do Cordeiro, quando Jesus volta para resgatar a sua noiva. Então, começa com o casamento de Adão e Eva e termina com o Cordeiro voltando para resgatar a sua noiva redimida. O casamento é um testemunho do relacionamento de Deus com o seu povo. Quando a gente vai para Efésios, então a gente tem ali Gênesis, criação, casamento, papéis estabelecidos. A gente tem em Gênesis 3, a queda, o pecado, que distorceu isso e trouxe a confusão. Em Cristo, isso é restaurado, e não só restaurado, Cristo se torna o padrão agora do casamento. Tanto que quando Efésios vai falar que a mulher seja submissa, se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre o termo também, que é né, outra caixinha. Como a Cristo. E quando fala da liderança masculina, de servir, que deve ser servil, amorosa e sacrificial, é como Cristo se entregou pela igreja. Cristo se tornou padrão. Ou seja, o casamento, ele tem um compromisso, a aliança do casamento tem um compromisso de testemunhar algo muito além dessa realidade aqui. É muito além do que esse relacionamento a dois. É uma verdade espiritual que está sendo testemunhada ali. É muito maior, inclusive, que a própria felicidade do casal. E a gente sabe que casamentos têm os seus conflitos, têm suas dificuldades. E em muitos momentos, que se você for tentada a pensar algo que não aguento mais, ou não tenho esperança, você se lembre, não, algo maior que eu estou testemunhando aqui. Por isso que casamento é para a glória de Deus. Porque ele não vai te fazer feliz o tempo todo. E se você colocar no seu parceiro, né, no seu marido, o foco da sua alegria, a gente sabe que vai falhar, porque ele não vai ser.
Então, só para a gente entender que há uma verdade espiritual muito maior. Não é sobre o relacionamento a dois. É sobre o testemunho, é sobre essa imagem terrena de uma realidade espiritual entre Deus e a sua própria igreja. Olha que lindo, olha que bonito, olha como a gente está comprometida com um testemunho de vida e como isso tem sido atacado já desde o começo, sabe? Não, e da forma como você explicou, maravilhosamente bem explicado, bem colocado, a gente mata todo esse fundamentalismo. Porque aí você enxerga que realmente nós nascemos, cada um com a sua função muito clara, mas que tudo está em total equilíbrio, se não tiver o pecado no meio. Mas é isso. Né? Você entende que quando você ajusta a lente, todo o resto faz sentido? Exato. Quando você ajusta a leitura, tudo faz sentido. E por isso que Romanos vai dizer que o evangelho é uma mudança de mente. É o coração, é aquele compromisso do seu coração que precisa ser transformado. Porque se o teu compromisso tiver com alguma lente de hoje, com alguma lente ideológica, o evangelho vai ficar em segundo plano. É ali que o evangelho precisa transformar, sabe? Porque o pecado, ele tende a trazer tudo para o nosso próprio conforto, né? Para o nosso próprio ego. Enquanto Cristo fala, não é para você nem sobre você, é sobre Jesus. A frase que a gente tanto fala na rede, né? É um lembrete disso, porque até o Paul Tripp fala, né, que o DNA do pecado é o egoísmo, porque tudo a gente quer voltar para o nosso conforto, para nossa felicidade. Então, o casamento é para nossa felicidade, então se a maternidade não é para minha felicidade, então arranca a maternidade fora. Se o casamento, talvez, eu acho que não é, como elas falam, não vai me trazer felicidade, eu arranco o casamento fora. Então, a gente vai arrancando coisas segundo a nossa própria felicidade e Jesus fica Uma pergunta, longe. Como que vocês percebem que as mulheres têm sofrido hoje em dia, têm sido tão afetadas por essa mentalidade, sabe? Por não compreenderem, né, o plano de Deus para a verdadeira feminilidade, em questões práticas mesmo, sabe? Como vocês percebem isso? A gente cita um dado aqui no livro, é uma pesquisa americana, né? Infelizmente, grande parte, assim, até, outro parênteses, a gente se preocupou também em produzir algo nosso que conta em parte também a história do feminismo no Brasil, porque muito do que a gente tem hoje de literatura contra o feminismo, expondo as mentiras do feminismo, é traduzida, né? Mas, enfim, aí a gente buscou alguns dados, e um dado americano é de que hoje as mulheres não estão mais felizes do que elas estavam, por exemplo, nos anos 60, quando a Beth Friedan começou com a questão do tédio feminino, porque ficar em casa cuidando dos filhos era um absurdo. Contexto, tá, gente? Naquele momento as mulheres queriam ficar em casa. Hoje a gente está tratando de outra realidade, que tudo bem, não estou falando que a mulher não pode trabalhar fora. Mas as mulheres não estão mais felizes. As mulheres aumentaram as cargas sobre si, né? E tem sido um fardo muito pesado. E eu acho que elas não estão percebendo que o problema é esse. Elas estão voltando... Porque, assim... Quando você erra, você gosta de ouvir que você errou? Você gosta de assumir a sua culpa? A gente tenta se justificar de todos os lados porque a gente não quer assumir a nossa culpa. O sofrimento, embora ele traga dor, ele pode ser consequência de erros. Ele aponta para algo que não está bom, não está bem, né? E eu percebo exatamente isso, assim, mulheres carregando um fardo que não foi feito para elas carregarem, né? Então, aumento de ansiedade, mulheres que sofrem crise de pânico, sim, muito real isso, né? Depressão, por quê? Porque elas tentam se encaixar no lugar e que não compete a elas, alegria, né? num lugar onde não a começar por essa disputa com o homem, essa competição, né? Que é desigual, que não existe, né? E, enfim, se enquadrar num padrão que elas não foram criadas para ocupar. E vocês acham que com um crescimento muito ágil e muito propagado em função da rapidez das mídias que a gente vive hoje e tudo mais, a gente caminha para um lugar perigoso de desequilíbrio mesmo? A gente já está nesse ponto de desequilíbrio, né? Eu acho, assim, olhando para a nossa sociedade. E eu acho que vai piorar, porque tudo está se tornando tão relativo que até uma das conversas que o professor lá no seminário que a gente estava com ele ontem está falando que hoje você pode questionar absolutamente tudo. Tudo. Não que questionar seja ruim. O problema é que a gente quer se tornar o próprio padrão para achar essas respostas. A falta da verdade absoluta Exato. É o problema. Não é um problema questionar. Mas se você não tem um padrão de verdade, que é a palavra de Deus, você vai se perder. Né? Exatamente. E vai piorar, porque até se eu não gosto, se eu acho que a planta
não tem raiz, pronto, eu crio isso como uma verdade e muitas vezes, né, a gente que vem de uma era da ciência, que tem tudo que ser justificado pela ciência, a gente está perdendo até isso. Hoje a ciência muitas vezes é ignorada. Porque não, o que me importa é a minha verdade, e eu acho que a planta nasceu assim, e que vamos jogar fora todo o resto que a ciência descobriu sobre a planta, entendeu? Tipo assim... E entendo que o maior dos problemas é que a grande maioria, não todas as pessoas, mas grande parte das pessoas, elas se fundamentam de frases prontas, né? Exatamente. Não, por exemplo, na época... Ai, meu Deus, talvez eu vou levantar um assunto polêmico, mas na época das vacinas, da grande briga de vou me vacinar, não vou me vacinar, existe um grupo que se levantou para falar eu me sinto vacinado, e a pessoa não foi vacinada. Então, de onde que vem tal justificativa? Né? Nem a ciência mais comprova nada. Se eu me sinto, logo é verdade. Então, e a gente já está num período de caos. E eu acredito que as coisas vão só piorar, porque não tem mais a verdade absoluta, não tem. Eu crio a minha própria verdade. Então... A própria questão do aborto é um exemplo dessa relativização, né? Antes, a discussão era quando começa a vida? É na concepção? É com 10 semanas, 3 semanas, 2 semanas? Quando ela se entendeu que não ia chegar em lugar nenhum, vamos abandonar esse argumento. Hoje, as feministas já não estão mais tentando provar onde começa a vida. Com 20 semanas, não quero meu filho. Não importa, né? Meu corpo, minhas regras. Não é um humano. Não nasceu, não é humano. Por que você está falando isso? Porque se nasce, ele sobrevive? Ah, não, porque eu decidi que se não nasceu, não é humano. Com base em quê? Na mentalidade dela. Uma passada bem rápida sobre submissão, vamos lá? Vamos lá. Fica à vontade. Tudo sua. Você se adiantou muito. Tá vendo? Vamos lá. Fica à vontade, tá? Você tem aqui, 30, eu tô brincando. Misericórdia. Segundos, amiga. Tá. Primeiro, se nós somos cristãs, né, mulheres que amam a Deus, você entende de onde você foi retirada. Você foi tirada de uma posição de inimiga de Deus. De alguém que estava à parte do favor de Deus. E você foi agraciada com a salvação. Deus te tirou deste lugar, te transportou para um lugar de amizade, de favor de Deus. Você foi resgatada, você foi redimida por Cristo. Você realmente acredita que esse Deus que decidiu soberanamente te salvar, colocaria sobre você um jugo tão pesado como, por exemplo, a submissão, e não dá para a gente arrancar essa palavra de lá, não dá para a gente arrancar Efésios 5, que é o texto que fala de submissão. Você realmente acha que Deus exigiria isso de você, algo que te deprecia como mulher? Primeiro, tá? Só para a gente começar, a gente já vai falar sobre submissão. Mas você percebe que se você já vai contra o termo, há aspectos de incredulidade no seu coração. Perfeito. Porque, de alguma maneira... Aponta para a percepção que você tem sobre Deus, né? E, de alguma maneira, você não está acreditando que o seu Deus é totalmente bom. Ah, não, porque Deus colocou um jugo muito pesado. Deus que me pediu para ser oprimida pelo meu marido. E aí, um pressuposto maravilhoso do aconselhamento bíblico, né? A maneira com que eu enxergo as coisas, defino as coisas da vida, me comporto, decido, me percebo, define a maneira com que eu percebo a Deus, né? Então, a maneira com que eu vivo define quem Deus é para mim, eu diria que então, é o contrário. Perfeito. A maneira que você percebe a Deus vai determinar todo o resto. Perfeito. Né? Porque, enxergando mal a questão da submissão, define, então, que a minha percepção sobre Deus está distorcida. Tem algo ali que está te fazendo crer que Deus não é totalmente bom, né? Então, se a gente olha para a palavra submissão, isso traz algo indigesto, né? Algo revoltante no nosso coração, quer dizer que já tem alguns resquícios de uma distorção externa, né? Externa ao evangelho, que já nos contaminou. Porque Deus não colocou sobre você uma posição de inferioridade. Tá? Então, a gente precisa partir daí. Volta lá em Gênesis. Deus criou homem e mulher iguais em dignidade e valor, diferentes em função. Submissão é uma função. Ser cristão... submissão é um princípio para todos. Né? Deus também nos ensina, a palavra nos ensina a sermos submissos às autoridades espirituais. Deus nos ensina a sermos submissos à autoridade. Independente se você... A gente, né, vai ter eleições, nosso Brasil está totalmente dividido, polarizado, enfim. Mas como cristãos, independente de quem assumiu o poder, a Bíblia nos manda sermos submissos à autoridade, porque Deus é soberano para colocar aquela autoridade lá.
você concordando ou não com quem essa pessoa é, né? Então, assim, primeiro, submissão é um termo para todos nós, tá? Agora, dentro do casamento, é um papel, uma função de complementaridade. No seminário, o professor usou uma ilustração uma vez que eu gostei muito. Ele falou que é como se o homem fosse um muro de contenção e a esposa tivesse protegida. Eu moro em Santos hoje, né? Não sou de lá, mas hoje eu moro lá. E lá tem áreas da cidade que tem uma parede muito grossa, porque em dias de ressaca, o mar vem, bate, e a cidade recebe alguns respingos da água, né? A ideia é como se o homem fosse essa parede de contenção para proteger a sua esposa. Quando vem as intempéries da vida, os problemas, o homem está ali para assumir a frente. Espera aí, eu estou cuidando dela. Para que não a derrube como derrubaria se ela estivesse na linha de frente. A submissão é uma provisão amorosa de Deus para a proteção da mulher. E olha como isso tem sido distorcido. Sabe, você se coloca sob esse guarda-chuva de proteção. É tão distorcido que às vezes até ouvir a palavra proteção soa ruim, né? Eu não preciso ser protegida. Tem mulher, isso. Tá querendo dizer que eu sou fraca. Feministas que não admitem ser protegidas. Não precisam. Eu não preciso, eu me basto, eu consigo. Estão perdendo o melhor dessa vida. Gente, pelo amor de Deus. Só te digo isso, minha amiga. Então, assim, esse é o entendimento bíblico. Você se coloca sob o cuidado. E aí, outro questionamento que a gente já teve no blog, né? A gente tem um blog voltado para meninas, que quer dizer que, meninas, mulheres, que nós escrevemos para mulheres. Aí já aconteceu da gente escrever sobre o papel feminino tal, e virem questionar, mas eu não vejo, cadê o homem? Por que vocês não falaram para o homem? Por que não sei o que, não sei? Porque o nosso público-alvo são as mulheres. Mas não quer dizer que o papel do homem também não precisa ser ensinado, porque a gente também, eu acho que em parte o feminismo é resposta à omissão masculina ou à distorção da autoridade. Eu ia dizer isso, o que respondeu uma mulher que fala, mas o marido é um banana. Como que eu vou me submeter a ele? Existe mesmo homens bananas. Também é distorção do plano inicial. Mulheres potencializam a bananice dos homens, né? Sendo extremamente ativas, engolindo os homens e deixando eles encostados. E homens potencializam, ativam mulheres que são ativas demais, né? Mas aí é uma resposta a mulheres que falam, mas como que eu vou me submeter a esse homem? E aí? A questão da submissão como ao Senhor, né? Laís, você que é conselheira bíblica. Imagina, mas tô aqui só pra fazer pergunta. A gente não tá falando de um casamento abusivo, tá? Vamos deixar maravilhoso claro, você pontuar isso, tá? Gente, pelo amor de Deus. A gente não tá dizendo que uma mulher favor, que está pelo amor de Deus, tem que ficar casada. E assim, se você que tá ouvindo a gente sofre algum tipo de abuso, se você sofre de violência, não permita. Falemos do óbvio, né? Nenhuma. Peça ajuda. Então, assim, peça ajuda, 180. Deus não te criou para viver nessa condição. Exatamente. De maneira alguma. Pelo contrário, Deus criou para que você seja submissa, cuidada e protegida. Em amor, sempre. Isso tem que estar claro na sua vida, todos os dias. Prossiga, amiga. E daí eu só ia complementar com a questão do papel do homem. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus da submissão. E aí, outro parênteses. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que o marido dela, ele é um cara mais passivo. Naturalmente mais passivo. E ela é toda agitada, ela vai e faz isso aqui. E ela entendeu que o desafio dela, em alguns momentos, é frear. É dar uns passos atrás para que ela possa incentivá-lo a assumir o papel dele. Isso que é complementaridade. Tem um casal de amigos que ele é poeta. Artista mesmo. Ele é regueiro, ele é incrível, ele é maravilhoso. E ela é super acelerada. E muitas vezes ela falou para mim, eu preciso, às vezes, respirar, porque eu tenho que chegar no tempo dele. E isso é submissão. Porque, assim, cara, você tá junto com a pessoa e entender que cada um tem o seu tempo. Ao mesmo tempo que, se eu sou mais lenta que o meu marido e tudo mais, eu preciso que ele entenda. E talvez dizer para ele, falar, olha só, você pode... Eu tenho o meu tempo e você o seu. Vamos nos respeitar e a gente chega num denominador comum? Porque isso é respeito, isso é submissão. Sim, e eu acho que até um cuidado que nós mulheres precisamos ter é que, muitas vezes, sem perceber, o feminismo está na gente quando a gente tem um casamento em que, às vezes, o marido ele é mais devagar e a gente já quer atacar. Ele é um banana. Não,
às vezes ele não é um banana, é só o jeito dele que você pode ajudá-lo a melhorar. Agora, dependendo da sua resposta, pode enfatizar ou pode ajudar. Mas é que a gente, às vezes, tá tanto com a ótica já instalada do feminismo na nossa cabeça que a gente associa ser devagar com ser omisso. Não, e amiga, vamos combinar uma coisa. E as duas coisas não são a mesma coisa. E vamos combinar uma coisa. O que é ser devagar? Eu acho que a gente também precisa quebrar um pouco esses estereótipos, esses paradigmas, entendeu? Porque cada pessoa é única. E se você sabe, se você reconhece a sua identidade em Cristo, acabou. Não existe devagar, não existe rápido, não existe. Posso dar só um exemplo prático disso, de uma amiga, que aconteceu com uma amiga. Ela, no trabalho dela, ela deu uma ideia, e nela não foi uma boa ideia. Não foi aceita a ideia. Só que ela estava numa reunião onde a maioria eram homens. O que é a ótica instalada nela de uma... Ela não é feminista, mas assim, como às vezes isso permeia sem a gente se dar conta, né? Ela achou que... é porque eu sou mulher. É porque uma mulher deu ideia, logo eles não aceitaram. Mas espera. Será que a ideia não podia ser ruim? Exatamente. Será que a ideia era só uma ideia ruim? Era só uma ideia ruim. Então, a gente precisa tomar esses cuidados, porque nós mesmas, cristãs, a gente tem, às vezes, essa tendência de misturar as coisas e permitir que o feminismo, mesmo que eu diga que eu não sou, respingar na nossa vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É legal a gente caminhar agora para a conversa nesse sentido de como que nós, às vezes, acabamos expressando que o nosso coração abraça, né, uma série de respingos mesmo do feminismo. Frases prontas. Nas expressões. É homem, né? Né? Os meninos que estão aí por trás. É homem, né? Atrás das câmeras. Quando a gente... De que modo que a gente age, a gente acaba expressando crença, né, de que se a gente fizer, vai ser melhor. Né? Nós, mulheres, compreendemos mais, né? Somos mais rápidas, somos mais ajeitosas. Eu brinco. E a gente acaba, assim, realmente desprezando a questão do iguais em essência, mas diferentes em função que Deus criou. Então, assim, realmente, Deus me criou muito diferente dos homens, né? Do meu marido, por exemplo, né? E ele me fez assim com um propósito específico. Então, assim, porque eu não posso desprezar ele na diferença dele. Né? Eu tenho sensibilidade e percepção para um monte de coisas, quer dizer, eu olho para ele e falo assim, mas que saco. Mas por que eu tenho que pensar sobre isso? Mas por que eu que tenho que decidir? Mas, de novo, eu que tenho que... Aí eu falo, eu estou reclamando e menosprezando a feminilidade bíblica. Deus me criou com alguns estalos, sensibilidades, percepções que ele não tem, para que eu consiga cumprir e ocupar um lugar que é realmente meu, né? Então, e como que eu atrapalho ele quando eu ajo dessa forma? Não, eu brinco que toda vez que eu brigo com o Cleiton, é uma feminista dentro de mim, porque nesses momentos que eu permito essa ótica feminista atingir a minha vida de certa forma. A minha briga com o Cleiton não é, talvez, sobre algum pecado real, é simplesmente sobre jeito. É simplesmente sobre preferência. Então, né, e é muito fácil. E nisso que você falou, a gente perde um ponto muito importante, que é a multiforme graça de Deus, que se manifesta de maneiras diferentes em você, nas características, nos talentos, que são diferentes do seu marido. Que deveriam pra gerar ser vistas complementariedade, como um time, né? Exato. E aí vira uma competição. Exato. E eu acho que por causa do pecado vira competição. Era para ser bênção, né? Exatamente. No que você é fraco, eu sou forte. No que eu sou fraco, você e aí é esse forte. lance dessa comparação, porque afinal de contas, então lá no fundo meu coração está querendo alcançar o quê? A igualdade ou a superioridade? Porque eu luto para ser... Não, nós somos iguais. Mas afinal de contas eu quero ser superior, eu quero ser melhor. Claro. E aí o avanço final para qual lado? De menosprezá-lo, né, de não inspirar respeito, né? E um homem, quando não se sente respeitado, ele perde muito da masculinidade dele. Ele se torna um homem fraco, né? Ele não enxerga o seu lugar, o seu papel. Então, assim, quando eu ajo assim, eu não contribuo para que o marido seja aquilo que Deus quer que ele seja. Né? Então, eu estou diminuindo ele. Ele perde a força. Então, nós mulheres, de muitas maneiras, nós fazemos nossos maridos se tornarem mais fracos, né? Então, nós temos também grande responsabilidade sobre eles, né? Exatamente. E a gente ensina os nossos filhos a propagarem essa informação. Pior ainda. Exatamente. E isso traz um desequilíbrio total para nossa vida. As famílias destruídas e tudo mais, né, gente? Não, e até voltando aqui um pouco para esse livro, né? No prefácio eu até falo assim, né? De que se você é feminista, esse livro vai te apontar
por uma solução diferente e muito importante na sua vida. Se você é uma cristã feminista, principalmente, né? Para você entender quem é você, quem é Deus e o propósito de tudo. E para você que não se acha feminista, você vai perceber com esse livro... Você é um pouquinho que mais você do que você achou que era. Exatamente. Mas a gente começou a conversa com a gente falando exatamente isso. Se eu não fosse cristã, eu seria feminista com certeza absoluta. O marketing é bom. O marketing é muito bom. Mas aí eu quero que vocês definam pra gente caminhar pro final dessa história o que é ser empoderada. Tá bom, vamos lá. Qual que é a ideia que a gente quis apresentar aqui, né? A gente já comentou um pouquinho que a resposta que o feminismo tem dado, então, é o empoderamento da mulher, o poder que está nela mesma, para que ela, então, não se submeta a esses problemas, enfim, que realmente existem, né? Mas a gente entende que a resposta está errada. Então, o que a gente quis fazer? A Bíblia vai dizer que nós recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. O nosso poder, ele vem de Deus. O fio condutor desse livro todo é a questão de poder. E como, por causa do pecado, nós usurpamos esse poder. Muitas vezes queremos tomar esse poder do nosso marido, a autoridade do nosso marido, né? Queremos distorcer o plano de Deus, por quê? A gente tem uma falsa impressão de que há em nós algum poder, e não há. Então, a nossa ideia é inverter. Deus nos deu poder, Deus nos capacita. Em Cristo, nós somos capacitadas a receber com graça e viver na dependência dele a feminilidade que ele nos deu. Feminilidade é um chamado para nós, é um chamado a viver para a glória de Deus de forma que um homem não pode viver. Assim como ele é chamado no papel dele, na responsabilidade dele, a viver para a glória de Deus de um jeito que uma mulher não poderia viver, né? E aí, por isso que é o subtítulo, né? Empoderadas. Então, primeiro, beleza, um livro cristão com empoderadas, mas aí a gente vem no subtítulo. Vamos repensar? Repensando essa questão do poder. E o desenhozinho? E o desenhozinho. Se você vira de cabeça para baixo, este símbolo aqui é o símbolo que as mulheres usam para falar de empoderamento. Então, é o símbolo da biologia para a mulher, que é esse círculo com a cruz embaixo, e a mãozinha, né, representando o poder. O poder está na mulher. Busque se empoderar. Busque o seu próprio poder. Quando a gente inverte, a gente tem exatamente a mensagem que a gente quer fazer. A gente quer desconstruir o entendimento do empoderados, para dizer que esse poder vem de Deus. E exatamente o que o símbolo nos mostra. Caramba. A cruz de Cristo é quem nos capacita a sermos as mulheres a quem ele nos chama a ser. Lindeza, né? Thaís. Ó, conta pra gente aí, pra gente poder encerrar. O que você, diante de tudo isso, né, para trazer esperança, assim, o que você acha que uma mulher cristã precisa entender? Gente, a gente precisa aprender a se deleitar na palavra, a parar de ir com 10 pedras na mão e falar, esse texto aqui está errado, eu não sou essa mulher, eu não quero isso para mim. Tem tantos textos que falam sobre a modéstia, sobre a pureza, sobre a maneira de se portar. Por que isso tem que ser um problema? Por que a gente tem que escrever isso, entender isso como escravizador? Por que a gente não entende como valores que Deus nos deu, chamado que Deus nos deu? Por que a gente não entende que a beleza aos olhos do Senhor é muito diferente do que a beleza que a gente constrói aqui do lado de fora? Eu acho que a gente tem ido armada para ler a palavra, sabe? E eu não estou falando de Provérbios 31, por exemplo, que é uma mulher maravilhosa, né? Todo mundo quer ser a mulher de Provérbios 31, não estou menosprezando o texto, mas eu estou falando de textos que vão chegar mais no coração, falando que a gente precisa quebrar o nosso orgulho, porque discipulado é tomar a nossa cruz. Jesus vai dizer, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Discipulado é morrer, é morte. É a morte do orgulho do meu coração que não quer ser submissa. E, gente, quantas vezes eu vejo no meu coração impulsos que eu não quero me submeter ao meu marido. Não, e pausinha aí. Quando a gente fala sobre submissão, né, eu me submeto ao marido não olhando para ele, mas eu me submeto a ele, que tem a ver com uma experiência servil, com servir em amor, olhando para Deus. Exatamente. Né? Então, a minha submissão ela só faz sentido quando eu olho para Deus. E é por conta de Cristo que, então, eu vou servir a você, que eu vou caminhar do seu lado e tudo mais. Né? Agora, para fechar, fala sobre a nossa dignidade. De onde ela vem, Thaís? De Cristo somente. Perfeito. Da redenção que está em Cristo. É isso que a gente precisa entender, né? É isso. É isso. Parar de brigar. Nosso valor não está em tentar ser igual, ficar lutando para ser igual. Nossa dignidade já está restaurada em Jesus Cristo. A gente não precisa lutar por ela. E uma vez que você entende isso, você vai procurar uma pessoa que também enxergue por essa ótica. E você vai encontrar um equilíbrio. Né? E aí a importância das cosmovisões serem a mesma, né? Se você casar com alguém que não partilha do seu entendimento do evangelho, talvez você tenha
outros atritos. Problemas sérios. Com certeza. Bom, eu tinha 1 milhão de perguntas pra fazer. Eu vim achei aqui que ia vir toda perguntas sobre armada. a história do feminismo. Vim A gente super foi boazinha. Um pouco mais não, eu leve. vim super... Não, você é boazinha, né? Uma mulher Tô altamente... aqui segurando a tiara aqui, ó. Não, mas eu vim aqui toda armada, mas você foi me desconstruindo, eu só fiquei prestando atenção. A Tiara começou feminista e terminou. É verdade, comecei feminista, Terminou terminei convertida. Muito obrigada, Thaís, um foi prazer. demais. Quem quiser acompanhar mais o trabalho das meninas, então é lá no Conselho para Meninas, certo? Eu acho que vocês podiam sortear um livro aí no nosso Instagram. Fica a dica aí, hein? Vamos conversar sobre isso. Fica a dica aí, ó, Big Boss. Não, do lado do lábio, a bosta tá ali, ó. Ah, Se ela tá comprar o sugerindo, livro? então... Como é que faz comprar o livro? O site da editora tá vendendo. Aqui na Red, pra quem é da Red, tá rolando venda também na Red Book. E como é que é o site da editora? Podemos? Podemos. Podemos, Então vai. eu preciso ter certeza. Então vai, pega Peraí. aí a colinha, porque eu acho importante. E é um livro muito interessante para você presentear, e a gente está chegando perto do final do ano. Aproveita para presentear a sua amiga aí, sua irmã, sua cunhada, com o livro Empoderadas. Você pede porque... maior quantidade, você ganha um desconto. Olha só, paga só um vejo frete vantagens, só, né? só vejo vantagens. Ó, o site aqui, editoraperegrino.com.br. Peregrino. Isso, editora Peregrino. É a minha língua aqui que... Beleza. Muito obrigada pela sua presença. Não deixe de comentar, de curtir, de compartilhar. Esse assunto é extremamente relevante, ele precisa chegar aos 4 cantos da Terra e a gente precisa que você nos ajude a fazer isso acontecer. Até a próxima, obrigada. Tchau.